A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus. Nessa manhã de sábado, quero trazer uma palavra que o Senhor Jesus inspirou no meu coração. Palavra simples, mas que tem grande eficácia para a sua vida e para a minha vida. Encontra-se no livro de Mateus, no capítulo de número 14, versículo de número 13 em diante, que está dizendo: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé, desde as cidades. E ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. E ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Queridos, nessa manhã de sábado, Deus trazia ao meu coração algo importante nessa passagem. Todo mundo sabe que a palavra vem dizendo que é a primeira multiplicação que Jesus faz de pão e peixe. Como sendo primeira, os discípulos ainda não tinham passado experiência como essa. E a Bíblia vai dizer que eles vão para um lugar deserto, aonde tem pouca vida, pouca manifestação, poucas pessoas. Mas o importante é que a presença de Jesus está lá, real. E a presença de Jesus atrai não só pessoas, mas multidão. O texto vai dizer que agora, em um lugar deserto, tem uma multidão caminhando, olhando Jesus operar, Jesus fazer os milagres que ele vinha fazendo no seu ministério terreno. E o texto está dizendo que os discípulos estão com ele. Eu parei para imaginar a Bíblia. Ela vem citando que nós temos um braço direito na nossa chamada ministerial. Nós temos alguém que está do nosso lado 24 horas, espiritualmente dizendo: o Espírito Santo, Jesus, ou seja, a Trindade Santa. Mas também precisamos ter braços direitos, firmes, matéria, companheirismo. E Jesus tinha. Só que o que me chama a atenção não é o que Jesus tinha, era quem é que estava com Jesus. Os discípulos caminhavam com ele, presenciavam ele fazendo milagre, presenciaram as curas, primeiro milagre dele, mas no momento em que eles viram a multidão, eles começam a pensar de outra maneira. O pensamento deles é: será que nós vamos conseguir alimentar essa multidão toda? Será que vai dar para a gente alimentar? Um deles cita quem? Felipe. No evangelho que escreveu João, está dizendo que Felipe abre a boca e pede 200 denários para comprar pão, para alimentar toda a multidão. Só que Jesus pergunta no livro de Mateus quantos pães que tem, ou se tem alguém com algo para comer. O interessante é que a Bíblia Sagrada vai citar que tem um jovenzinho, um menino. Não era um discípulo, não era um apóstolo, era um menino.
E esse menino estava preparado com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que Jesus pega os pães, levanta para o céu, dá graças ao Pai e começa a repartir o pão com os discípulos. E da mesmo modo ele faz com os peixes. A Bíblia vai dizer que ele agora vai alimentar toda a multidão, mas ele primeiro bota ordem na casa. E eu quero já entregar um recado nesta manhã para a sua vida. Deus está falando dessa maneira para a minha e para a sua vida. A minha presença desce em lugar que está arrumado. A minha presença desce em lugar que está ordenado. Tem que ter ordenança. Jesus fala para os discípulos botar todos sentados. E o que me chama a atenção é que eles sentam para comer. Eles não comem para sentar. E isso daí chamou a minha atenção, porque a Bíblia diz que todos sentaram. E grupo de 150 foram alimentando os grupos. A partir do momento em que o milagre está sendo acontecido, está se realizando, o alimento vai começando a ser repartido e espalhado nos grupos. Nessa manhã, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero lhe dizer que tem um Deus vivo olhando para a sua vida, olhando para a sua dificuldade, dizendo desta maneira: se for possível, eu levanto criança para realizar milagre. Se discípulo que anda comigo, discípulo que está andando comigo não está acreditando, eu levanto criança. Eu uso criança para abençoar a sua vida. Nesta manhã, amado, eu quero orar pela tua vida. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Jesus teve compaixão pela multidão. Jesus sentiu o que a multidão está sentindo. Jesus sentiu a dor da fome. Jesus sentiu a luta que cada um estava passando. Mas eu acredito que Jesus sentiu o saciamento da alma quando aquela multidão foi alimentada. E nesta manhã Deus está mandando eu te falar desta maneira: vou te alimentar, vou te levantar, e se você não dá glória, eu dou por você. Mas Ele está falando desta maneira, nesta manhã: vou me levantar e te levantar para fazer a diferença. Povo abençoado, nesta manhã Deus tem uma promessa. A promessa é te preparar, te limpar, curar a sua alma, para o grande dia, quando vier o arrebatamento, você ser arrebatado com saúde para a glória eterna. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse exato momento para me orar pela tua vida. Eu não sei qual é o tipo de luta, mas eu acredito que Deus vai entrar com providência a favor da sua vida. Oramos ao Senhor. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aí está, Senhor, esta pessoa que está nesse exato momento ouvindo a tua palavra. Deus, realiza a tua chamada. Faça, Senhor, assim como você foi fiel com a multidão, assim como o Senhor foi fazendo o milagre da multiplicação de pães, multiplica, Deus, as bênçãos sobre a vida desta família. Entra, Senhor, com um braço de forte, cura, liberta, para a glória do teu nome. Pai, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Fica com a paz do Senhor Jesus.